Olá a todos, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. No comentário do vídeo de hoje eu quero falar sobre a questão do petróleo e do petróleo que houve aquele acidente e que está infectando todas as praias do Nordeste, né? Prejudicando a vida marinha, prejudicando o turismo da região e prejudicando aqueles pescadores, por exemplo, que vivem de uma sadia qualidade da vida marinha, né? Quero fazer um comentário diferente do que eu estou vendo por aí, aqueles comentaristas pistolas com o governo federal, um comentário sobre o voluntariado, né? A questão das pessoas, dos nordestinos, que estão se voluntariando para ajudar na limpeza das praias, que é um movimento de certa forma estranho, porque não é um movimento comum. Os brasileiros em geral não se voluntariam desse jeito que eu estou vendo. Vejam, deixa eu me posicionar aqui. Eu sou professor de Direito Internacional e professor de Direitos Humanos, então eu não tenho nenhum motivo para ser favorável a esse governo, não votei nesse governo, jamais votaria num governo que é contra os direitos humanos, contra a proteção do meio ambiente, essas coisas, né? Acredito que o governo está tendo muitas falhas no combate ao meio ambiente de modo geral e na resolução dessa questão específica, né? As ações são sem coordenação alguma do governo federal. Você encontra uma coisa ou outra, né? Eu fui em algumas praias, como a Praia de Tamandaré, a Reserva do Paiva. Você pode encontrar o pessoal do ICMBio lá, ou o pessoal da Marinha, só que alguns estão me relatando que eles chegam e não sabem o que fazer, não tem instrumentos, etc, né? Então tá bastante desorganizado e o governo está bastante desinteressado. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele deu uma declaração de incentivo ao que os voluntários ajudem o governo a resolver esses problemas. O governo tem outros problemas, como ter previamente desativado o Programa Nacional de Combate aos Resíduos Sólidos, né, de petróleo. Em vários setores o governo está desmobilizando uma série de estruturas e ele tem culpa sim. O meu ponto é que muitos analistas políticos que fazem oposição ao governo e muitas vezes fazem oposição só por fazer oposição e como forma de ter audiência, eles são meio pistolas, né? E eles reclamam, se indignam com tudo e só tem críticas ao governo. Normalmente essas pessoas nunca trabalharam no setor público, alguns deles nunca trabalharam, né? Inclusive em qualquer setor, né? Eu quero fazer um elogio e tentar resgatar a importância do voluntariado, né? Por quê? De um modo geral, o brasileiro, pelo menos o recifense, eu moro em Recife aqui, então eu estou tendo muito contato com essa realidade do voluntariado para tentar ajudar a resolver essa questão das praias, desses resíduos de petróleo que estão nas praias. O brasileiro, e mais propriamente o recifense, ele o que pertence a todos, né, aqueles espaços públicos, as pessoas tratam como se não pertencesse a ninguém, então elas podem dilapidar, elas podem depredar, elas não precisam cuidar disso, né? E o que eu estou vendo com esse movimento é um movimento inverso e por isso está me surpreendendo, né? Que as pessoas elas estão mobilizadas para tentar ajudar a resolver um problema que prejudica todos, né? O meio ambiente é um bem comum de todos, né? Claro que prejudica mais aquelas pessoas que trabalham diretamente com o meio ambiente e são essas pessoas que a gente vê também a massa maior dos voluntários. Então são pescadores que sofrem prejuízos com esse derramamento de petróleo, porque eles não conseguem mais pescar, porque o petróleo está impactando a vida marinha, né? São as pessoas que trabalham com turismo, né? Aqui no Nordeste, uma parte significativa do setor econômico do Nordeste é feito nesse turismo do litoral, turistas
que vêm para fazer passeios de lancha, passeios de barco, visitar piscinas naturais, né? E a água precisa estar límpida, transparente, meio caribenha, para chamar a atenção desses turistas, que realmente houve uma queda do turismo. Mas existe uma grande massa de voluntários, de pessoas que não têm diretamente a ver com essas questões, como eu, por exemplo. Eu não tenho nenhuma relação profissional com as praias recifenses, apesar que a praia recifense se confunde com minha própria história. Eu fui criado na praia, né? Mas a gente vê esse movimento, e é um movimento que tem que ser enaltecido, né? Um movimento dessas pessoas que estão se dispondo a gastar parte do seu tempo para ajudar a retirada desse petróleo. É claro que muitas vezes sem técnica, muitas vezes sem os equipamentos de proteção individuais adequados, né? Há alguns relatos de que a exposição da pele ao petróleo pode gerar uma série de alergias, a inalação desse petróleo, porque ele emite gases com contato do sol, pode gerar algum prejuízo, como asmas, por exemplo, falta de respiração, etc. Mas as pessoas não estão medindo esforços para fazer isso. Talvez seja a mesma pessoa que abre a janela do carro e joga um copo plástico na rua, ou joga uma casca de laranja de alguma fruta na rua. Essa mesma pessoa está disposta a retirar esse petróleo, sei lá, por uma série de questões, inclusive porque é uma coisinha da moda ser voluntário nessa questão. Mas esse não é o ponto, né? O ponto é que num país onde a gente sempre espera que o Estado dê tudo e o cidadão não precise fazer nada salvo pagar os tributos, num país desse tipo, onde a gente acha que a democracia vem de cima, onde há relatos de não, a gente derruba o Congresso e tudo se resolve, como se fossem substituir os congressistas derrubados. Congressistas de outra natureza serão brasileiros e com facilidades de praticar atos de corrupção, tanta quanto existe em relação aos congressistas atuais, com essa ideia de a democracia vem de cima, a democracia vem do Estado, quando é totalmente diferente a verdade, né? A democracia tem que vir de baixo, de uma sociedade civil forte, com posturas individuais, com posturas comunitárias interessantes, como essa questão do voluntarismo. Então eu queria deixar o meu apoio aos voluntários, dizer que eu estou vendo com muitos olhos, aqui todo mundo aqui do blog Cidadanize está vendo com muito bons olhos isso, e que isso se espalhe, né? Essa onda do voluntariado se espalhe para outros setores e para setores que não são que não chamam tanta a atenção da mídia, e dá um recado para aqueles blogueiros pistolas que querem derrubar o governo a todo custo, né? Isso porque o governo está incentivando que os voluntários façam o seu voluntariado, ajudem na recuperação dessas praias. Não estou isentando o governo da sua culpa, da falta de coordenação, mas a gente não pode, para derrubar um governo, a gente não pode criticar tão somente essas questões. Na verdade, eu acho que a gente tem que incentivar o voluntariado e torcer para que isso seja uma chave que seja modificada, né? E que o povo brasileiro ele tenha cada vez mais essa vontade de fazer o bem ao próximo, fazer trabalhos voluntários e ter a noção de que uma democracia se constrói de baixo para cima e não de cima para baixo. É isso. Se inscreva no canal, dê o gostei ou dislike. Aí, até uma próxima. Tchau. Nesse momento em que meu cachorro vem aqui, só que ele não quer. Ele só quer brincar. Tchau.